Olá, paz do Senhor a todos. Que satisfação estar aqui, compartilhar com você desta gloriosa, preciosa presença de Deus. Nós juntos, você aí do outro lado, onde vamos tratar de um tema extremamente especial, muito propício para os nossos dias, falar aí de comprometidos com a palavra de Deus. Quem tem a alegria de falar com você é o seu irmão em Cristo, Wagner Magalhães. E nesta lição, vamos aí juntos compartilhar de algumas informações, onde o nosso objetivo final é sempre, é claro, exaltar, glorificar, enaltecer o precioso nome de Jesus. Ele é o nosso Deus, é Ele que vive e reina para todo sempre. E com certeza eu acredito aí na imensa manifestação de um Deus que é vivo, que é presente, um Deus que salva, que transforma. Tudo isso até será abordado e lembrado hoje. Não estou aqui para trazer nenhuma novidade, não falarei nada de que vocês não saibam, mas estou aqui apenas também como um transmissor, um canal de bênção para a minha e para a sua vida, de relembrar alguns conceitos, algumas informações que já são do seu conhecimento. E nesta ocasião especial, vamos falar aí da lição de número 8, onde será ministrado, você como professor, como aluno, terá aí a imensa oportunidade de participar desta aula tão especial que é a Escola Bíblica Dominical. Em algumas congregações não é realizada aos domingos, em alguns lugares de semana, mas é a lição que se refere à data de 21 de fevereiro de 2021. Então, neste domingo, estaremos abordando aí, com especialidade, o texto áureo baseado em Lucas 11:28, que está registrado: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Que palavra presente, que palavra tão escrita há tanto tempo, mas tão atual e tão necessária, onde também a verdade prática estará toda norteada, dizendo: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Bem, o título diz: comprometidos com a palavra de Deus. Conhecemos a palavra, nós fazemos durante todo o nosso decorrer de vida muitos compromissos, fazemos pactos, votos, temos concessões, onde durante o decorrer do nosso dia, em todas as esferas, em todas as áreas que a gente atua, que cada um está inserido dentro do seu contexto, geralmente somos aí achegados em uma condição de compromisso. Interessante lembrar que o compromisso, ele não é uma condição final, mas ele é uma responsabilidade assumida. É algo que ainda poderá ou não se concretizar. E aqui eu agradeço a Deus pela inspiração do comentarista, o nosso querido pastor Ezequias Soares. Ele faz o comentário e traz este título não de compromisso, mas de comprometido com a palavra de Deus, que já nos traz uma condição final. Quem é comprometido, ele já está finalmente em uma ação, ele já está finalizado nessa condição. Ou seja, ele já fez o compromisso, que é um substantivo, ou seja, esse adjetivo comprometido, ele já traz esta qualidade, uma condição final de que se vive. Por isso é interessante lembrar aí o texto áureo, que diz, bem-aventurados os que ouvem e guardam, ou seja, aqueles que guardam a palavra de Deus já são comprometidos, porque estão guardando. Diferente de eu dizer que vou fazer um compromisso com Deus. Isso é lindo, é maravilhoso, mas pode ser que até eu ser comprometido nesse intervalo, pode acontecer alguma ocasião que isso venha se concretizar ou não. Então, diante disso, é uma lição de vida, uma lembrança especial, onde todos participarão, você terá a imensa oportunidade de expressar a sua opinião, de dizer o que você pensa, de ou lecionando como um professor, ou como um especial aluno aprendendo, que posso dizer por mim mesmo, é o melhor lugar de estar, sentado em uma cadeira, seja um domingo ou outro dia, mas aprendendo na Escola Bíblica Dominical, ok? Essa lição também, ela tem um texto onde é baseado
Durante toda a semana, os irmãos são convidados a fazer algumas leituras bíblicas para que quando chega no dia onde o tema será tratado, todos estão mais informados, né, mais aí familiarizados com o tema proposto. A leitura bíblica, ela está registrada em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de número 14 até o 19. E depois, 2 Pedro 1, a partir só o versículo 20 e versículo 21. Vou ler com os irmãos, com você, querido amigo, querida amiga, que está aí acompanhando também. Está registrado assim, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Pedro 1, versículo 20 e versículo 21. Está dizendo: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que palavra gloriosa! Quão maravilhoso é falar de um livro, falar de um texto, onde, por muitos séculos, a história não permitiu que se perdesse, os fatos, a arqueologia, toda a história traz uma veracidade incontestável de sua evidência, de sua veracidade. Ou seja, a Bíblia realmente ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é na sua totalidade, é a palavra final de Deus. Embora existem muitas linhas, ramificações teológicas, onde cada um tem aí a sua oportunidade de expressar o que pensa e escrever e registrar o que acredita, eu posso trazer a lembrança que a própria teologia não é uma revelação ou uma visão de Deus sobre o homem, mas é o que o homem diz sobre Deus. Por isso, às vezes, existem tantas e tantas variações. Mas quando temos a palavra de Deus como a única reverência, como o fundamento, como a única fonte de consulta, como realmente aí a base para qualquer inspiração, para qualquer escrito, para os credos, para livros, ou seja o que for, em todas as dinâmicas da nossa vida aqui, se a palavra de Deus é a base, o resto a gente consegue manusear com menos dificuldade, embora ainda existam. Mas a palavra de Deus em sua totalidade, ela expressa a vontade de Deus para a humanidade. E eu posso dizer aqui sem medo de errar, você professor, você aluno, eu posso dizer que Deus tem o plano perfeito para a sua vida. Deus tem um plano para você. E independente das suas crenças, das suas dúvidas, daquilo que você imagina sobre Deus, sobre a palavra, sobre as coisas, Deus ele é imutável, ele é presente. Um livro tão antigo nos permite ter esse compromisso e essa postura tão reveladora e tão dinâmica. Posso lembrar ainda, existem só apenas um exemplo, uma comparação. Existem alguns tratamentos, chamado aí na classe SNC, alguns medicamentos que tratam o nosso sistema nervoso central. Esses medicamentos, alguns ou muitos, se assim posso dizer, eles possuem ou têm o seu mecanismo de ação indefinido. O que isso quer dizer? A própria ciência, ela não tem definido por certo, na sua essência, detalhadamente, como aquele medicamento funciona, como que ele age em nosso organismo. Porém,
a ciência aceita e ela concretiza e regulamenta isso através dos órgãos reguladores que disponibiliza isso para nós, para os tratamentos, para as patologias, ela evidencia isso através do experimento, através do testemunho, ou seja, grupos de pessoas são separadas, onde são testadas com essas substâncias e é feito uma observação. Após um tempo, volta-se os grupos, alguns que foram experimentados com as substâncias, outros foram experimentados com uma substância semelhante, mas chamado de placebo, é algo parecido, mas que não tem efeito nenhum, para fazer a comparação dos resultados. Então, é interessante que, mesmo na bula, se você pegar algum medicamento, por exemplo, para tratar a depressão, alguns antipsicóticos, por exemplo, você vai ver que na bula, onde a parte que diz como este medicamento funciona, alguns deles é indefinido. Mas, mesmo não tendo essa definição concreta, eles evidenciaram o resultado daquele medicamento e regulamentaram como um tratamento através do testemunho, através do experimento. E é interessante que com a igreja, com a palavra de Deus, com a experiência com Deus, também isso acontece. Tantos e tantos anos, pessoas que tiveram um encontro com este Deus, pessoas que foram transformados por esta revelação poderosa que é a palavra de Deus, dão testemunho. Gerações e gerações se passaram e temos em mãos hoje a imutável palavra de Deus. Não é contestada, quer dizer, é contestada, mas nunca foi comprovado a sua... por exemplo, de repente a sua falibilidade, se assim posso dizer, tá? Então é maravilhoso lembrar isso, porque enquanto eu falo aqui com você de um livro tão antigo, o livro mais antigo do mundo, mais vendido no mundo, mais pesquisado, mais estudado e ao mesmo tempo mais atual, mais presente, enquanto eu falo aqui com vocês, o autor está presente entre nós. Isso só acontece com a Bíblia, é a única condição onde nos encontramos essa possibilidade. Somente a palavra de Deus, ela é autoridade, é a revelação e ela realmente transforma as nossas vidas. Neste estudo, nesta ocasião em que todos nós possivelmente aí estamos inseridos, tem alguns objetivos essa lição que o comentarista deixou para nós, que é demonstrar nosso compromisso com a palavra de Deus. E dentro deste objetivo geral, que é mostrar o nosso compromisso com a palavra de Deus, temos alguns subtópicos trazendo alguns objetivos, onde cada professor, professora, onde você estiver, deverá buscar esse objetivo, atingir isso com a classe que você vai lecionar e ali participar com os irmãos. O primeiro deles, afirmar a autoridade da Bíblia. O segundo, mostrar o zelo pela boa doutrina. E, em terceiro objetivo e final, pontuar os cuidados quanto aos modismos. E não quero entrar aqui na lição especificamente escrita, mas creio que você no decorrer aí dos dias estará lendo os textos propostos para você chegar até o dia de domingo familiarizado com o tema, mas quero lembrar aqui algumas definições, trazer como disse, não vim trazer nenhuma revelação, já temos a palavra de Deus final, ela é a revelação final para nós, mas algumas lembranças que nos traz à memória essa questão. Eu vou tentar achar algumas palavras que fique mais claro assim para nós, que traz a nós esta sensação boa de saber que estamos vivendo e servindo um Deus que não vemos, mas que experimentalmente nós vivemos com Ele. Um Deus que pode ser experimentado, um Deus que pode ser testado. Embora ainda muitos órgãos reguladores não aceitam, não querem registrá-lo, mas o testemunho de milhares de pessoas por todo o planeta testemunha e testifica isso. Isso não tem como anular, não há como aniquilar isso aí, tá? Então, a palavra de Deus, eu quero trazer aqui a lembrança, dentro desse primeiro objetivo aí, da sua autoridade, da sua veracidade, e dentre outros temas que traz evidência da palavra de Deus para nós, eu trago a lembrança essa questão da revelação divina. A palavra de Deus, ela é revelada.
A revelação divina é um ato sobrenatural de Deus que se fez conhecido, onde Deus comunicou o seu propósito com os homens. E Deus fez isso através da sua revelação, de algumas formas. Alguns teólogos, alguns escritores, os estudiosos aí da Bíblia, eles separam isso geralmente em duas partes. A primeira delas é a revelação geral ou revelação não escrita. Ou seja, tudo aquilo que a natureza manifesta, aquilo que a própria história revela, ela evidencia essa manifestação de Deus. E eu te convido, depois que assistir este vídeo, você acessar, se você estiver assistindo aí pelo YouTube, por exemplo, você pode acessar um cientista que traz algumas evidências em relação a isso. Você pode pesquisar lá pelo cientista e físico Adalto Lourenço, onde ele traz algumas evidências realmente mostrando que a Bíblia, o que ela relata sobre datas, sobre lugares, o que ela relata sobre fatos, sobre acontecimentos, a história, a arqueologia e tantas outras áreas da ciência, ela evidencia, ela não contraria. Então isso traz a veracidade da palavra de Deus, que realmente nós somos comprometidos não com uma doutrina, com um livro ou com uma imposição de uma igreja, não somos comprometidos com um ensinamento de homens, mas somos comprometidos com algo que foi realmente divinamente revelado para nós. Então essa é a primeira revelação, ela é geral ou não escrita. A outra revelação é a própria Bíblia, a revelação específica que chegou até nós. Ela é de forma variada, parcial, completa. Por que variada? Porque a Bíblia, ela abrange vários temas. Deus nos ensina na palavra a aprender, nos ensina sobre finanças, sobre liderança, nos ensina sobre paciência. Então tem inúmeros temas contidos na Bíblia que realmente faz parte do contexto de vida durante todas as gerações, incluindo a nossa agora. E isso, ela é também de forma progressiva, porque ela é poderosa, inspirada, e a cada momento parece que o entendimento dá a impressão que o Espírito Santo vai liberando o entendimento de tempos em tempos, e as pessoas vão tendo novas interpretações, novas revelações. A própria palavra diz que ela se renova a cada manhã, que ela permanece para sempre, que as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então, diante disso, ela traz essa proposta também redentiva, onde mostra, por exemplo, vou citar um texto bíblico aqui, 2 Timóteo 3,15, 1 João 5, de 9 a 11, traz esse plano de Deus, onde ele revela o conhecimento, mas tem um objetivo, um propósito de Deus para com a humanidade, que é nos salvar, que é nos resgatar, que é nos trazer de volta ao estado de origem, à condição inicial, à plenitude do propósito, aquilo que Deus planejou para a minha e para a sua vida. Então essa é a revelação específica, a própria Bíblia. Tudo que vem ademais, desde que não fuja desse padrão, desde que em concordância com a palavra de Deus, podemos aceitar. Fora disso, vamos ver mais um pouco à frente, existem doutrinas, existem credos religiosos que, por exemplo, considera, além da Bíblia, por exemplo, a igreja como também uma autoridade divina. E em alguns casos, esta posição da palavra fica abaixo da igreja. E isso é muito perigoso, porque gera heresia e a palavra de Deus é clara que não pode ser acrescentada, não pode ser reduzido, tirado nenhuma palavra e assim por diante, tá? Então aqui nós falamos aí um pouco dessa questão, definindo essa revelação divina, ainda falando sobre esse propósito de mencionar aí a autoridade de Deus na Bíblia, tá? O segundo ponto, eu quero trazer também a lembrança, que são algumas provas da genuinidade da palavra de Deus. Desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, quase todos os livros do Velho Testamento, exceto, talvez aí 8 livros que não são citados, mas dos 39, 30, 31, são citados no Novo Testamento. Isso mostra como realmente traz esta concordância de uma mensagem que durante aproximadamente 1.600 anos, escritos, inspirados por homens
que viveram em diferentes épocas, aproximadamente 40 homens, 40 pessoas, com esta revelação, com essa inspiração divina, deixaram a sua mensagem em compartilhamento com o Espírito Santo. E quando tudo isso foi compilado, quando tudo isso foi canonizado, ainda que em partes, o que temos em mão hoje é uma junção de tantos séculos, mas ao mesmo tempo uma perfeição nas suas entrelinhas, entre tempos. Parece que um livro completa o outro. A impressão que temos é de que cada versículo explica um anterior ou um que está à frente e assim por diante. Então, eu confesso que até eu tenho dificuldade para expressar assim essa alegria de ver algo tão excepcional. E é comprovado pelo experimento, por aqueles que a leem, por aqueles que a estudam e não conseguem descobrir ou encontrar alguma discordância, de fato, em qualquer tema por ela citado. Isso é simplesmente maravilhoso, irmãos. Temos aí também o testemunho de um grande respeitado historiador judeu, que é Joséfo. Ele na sua época, ele afirma em uma carta a Ápio, ele faz um relato aí sobre a genuinidade das Escrituras, sobre a genuinidade do Antigo Testamento. Então isso é algo também, são evidências, né? Algo reconhecido aí pela história. O próprio testemunho também da Septuaginta, da tradução para o grego, né? Os 70 homens, quando foi realizada essa transição, essa tradução da palavra, a sua conformidade. Aí os irmãos podem estudar, pesquisar um pouco sobre isso aí, não é o foco entrar nesse tema, mas é um assunto interessante de lembrar que isso faz parte, testifica a veracidade da palavra do Senhor. E também a sua evidência interna, onde um livro, um autor se complementa pelo outro. Por exemplo, em 2 Reis 22:8, Amós 2:4, testifica a autoria de Moisés em relação à Torá. A autoria de Moisés em relação ao Pentateuco. Eles citam isso aí. O próprio Moisés, ele afirmou ter escrito sob a ordem de Deus. Isso é maravilhoso. Êxodo 17:14 e Êxodo 24, versículo 4. Para finalizar, o testemunho do próprio Cristo em relação ao Antigo Testamento. Jesus cita Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Isaías, Daniel. Em Mateus e Lucas ele cita comumente a lei, os escritos, ele fala dos salmos. Então é interessante lembrar que no próprio Novo Testamento, o próprio Deus, o próprio Cristo, ele cita o Antigo Testamento, trazendo aí esta veracidade e autoridade de Deus sobre o Antigo Testamento. E no Novo Testamento também temos aí algumas provas genuínas, né, que nos evidenciam. Posso citar também, mesmo após a sua tradução, né, o popular caipira, lá, o koiné, que foi a fórmula, a maneira grega falada na época, mesmo antes de Cristo, teve esta tradução, toda esta conjunção, talvez não seja a palavra correta aí, me perdoe, mas o testemunho da época de vários escritores eclesiásticos, também no século I, II e III, né, nos 3 primeiros séculos, depois ali do ministério, né, durante o ministério de Cristo, após. Isso traz também esta veracidade, grandes escritores, grandes referências da história, como Irineu, Inácio, por que não lembrar também de Eusébio, né, na história da igreja, fazem grandes relatos aí sobre a veracidade e a autoridade de Deus também no Novo Testamento. Os próprios hereges dos períodos apostólicos, citamos aqui a própria leitura bíblica, onde alguns deles foram rebatidos, foram desmascarados pelo apóstolo, e até eles também, é interessante lembrar que eles não tentaram mistificar a palavra ou os escritos, mas eles tentaram trazer dúvidas quanto à autoridade da palavra, mas não trouxeram, de fato, um questionamento ali sobre, talvez, a genuinidade dos livros, mas não explicitamente sobre a autoridade da palavra. Por isso que, todas as vezes que tentaram,
foram ali repudiados pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro e todos os demais, os irmãos que leem o Novo Testamento conhecem as histórias, os fatos, os ocorridos, tantos que tentaram, a evidência da presença de Deus, deixar claro a genuinidade dessa palavra. Faço lembrança, por que não, se for oportuno aí durante a aula, lembrar do fato ocorrido em Atos 5, onde, diante da pregação dessa novidade, dessa boa nova, um casal tentou ali iludir os apóstolos, tentou ali enganá-los sobre a questão do preço da venda de uma propriedade e rapidamente vimos ali a manifestação do Espírito Santo trazendo a verdade sobre o fato. Então isso mostra realmente que estamos no caminho certo. Você acredita no que é correto. Você acredita no que faz a diferença. Não porque eu estou falando aqui, mas porque você vive isso. É a sua experiência. Se você ainda não experimentou, se de repente estamos aqui falando com algum amigo, alguma amiga que ainda não fez este experimento, como eu citei o caso de alguns medicamentos. Se você ainda não fez este experimento, eu te convido, faça um teste. Eu tenho certeza que você mesmo poderá tirar suas conclusões. E não por uma mera razão ou por alguma prova humana de alguém que vai te convencer e te fazer acreditar. Você mesmo é a experiência de Deus. Você mesmo, você mesma é o plano revelado de Deus. Você é especial mais do que você imagina. Eu tenho dificuldade até de expressar aqui comigo o quanto você é especial para Deus. Tantas situações, estamos aí no ano de 2021, por que não lembrar do contexto mundial que vivemos hoje, onde muitos fazem compromisso com tantos propósitos. Passa ano, faz propósitos, sonhos, objetivos do que vai fazer e conquistar até o final do ano. Tantos fazem, pede desculpas, revê aquilo que não conseguiu fazer no ano anterior. Eu te convido a planejar menos e faça uma experiência. Se entregue a Jesus na totalidade. Entregue a sua vida para Deus. E assim certamente você vai experimentar o plano verdadeiro, um plano real, onde você terá a direção. De repente, aquilo que você planejou não vai acontecer, mas pela palavra que estamos mostrando aqui, que é uma palavra verídica, verdadeira, ela de fato se cumpre na vida de todo aquele que crê, ela realmente rege as autoridades do mundo, o sistema, tudo está abaixo do que está revelado aqui. Se você realmente fizer esse teste, você vai perceber e experimentar que aquilo que você planejou, o que Deus fez, realizou, ou realizará, é muito maior. É muito além do que você pensa ou imagina. Graças a Deus por isso. Então temos aí inúmeras provas dessa autoridade, da palavra de Deus, autoridade de Deus sobre esses escritos. E eu lembro ainda o testemunho da arqueologia, não vou citar, mas citei agora há pouco aqui o exemplo para você pesquisar aí o professor, doutor, pesquisador, cientista, Adalto Lourenço. Veja qualquer vídeo dele no YouTube, onde ele traz evidências da criação, ele fala de Gênesis, comparando com tudo que a ciência já descobriu, você vê que as coisas são perfeitas. Tudo que a história mostra, a Bíblia não diz nada ao contrário, exceto teorias, que aquilo que não foi comprovado vem para contestar, mas aquilo que evidentemente a ciência comprova, a Bíblia já dizia antes. Isso é maravilhoso. O testemunho da própria ciência, como falamos, da história, o testemunho de Jesus, o testemunho dos apóstolos falando sobre o Antigo Testamento, sobre todas as situações e fatos, acontecimentos durante toda a antiguidade até os dias atuais, falando sobre o futuro. Tudo isso vemos uma conformidade, uma junção, há uma essência nas palavras e em tudo que é profetizado, em tudo aquilo que é proferido. É possível perceber isso. Então a palavra de Deus realmente, ela é o nosso fundamento, nós realmente cremos em um Deus que atua através de Jesus, pelo Espírito Santo, nas nossas vidas, e Ele em breve há de nos buscar, em breve há de voltar e arrebatar a sua igreja. Essa é a nossa fé. E ainda trazendo à lembrança essa autoridade, eu venho lembrar que a palavra de Deus ela é inspirada. A palavra de Deus como inspiração, alguns também subdividiram essa inspiração, muitos durante a história tentaram mistificar a inspiração divina.
Algumas delas são, eu posso citar aqui a inspiração natural ou dinâmica, que é aquela que ela defende que você consegue conhecer a verdade através de uma capacidade intelectual. Então, tudo que a Bíblia registra é porque alguém intelectualmente muito acima da média, se assim posso dizer, pôde escrever algo tão perfeito, algo tão maravilhoso, algo tão revelador, mas não porque um Deus, através do seu Espírito, trouxe sobre este homem, esta mulher, trouxe sobre os escritores da Bíblia esta inspiração. Eles acreditam e defendem que é uma capacidade altíssima, mas de uma forma intelectual. Então essa seria aí a inspiração natural dinâmica. A outra inspiração é a mecânica ou ditada. Eles defendem e acreditam que a Bíblia é inspirada, que houve a inspiração de Deus através do Espírito Santo sobre estas pessoas, mas que, porém, as suas mentes foram totalmente dominadas para aquele feito, para que se escrevessem, desconsiderando o contexto pessoal de cada um, seu histórico de vida, seus conhecimentos aleatórios, seus conhecimentos intelectuais, suas culturas. Então, essa teoria, ela traz essa ideia de que Deus veio e se apossou da mente dos apóstolos, dos profetas, dos antigos, que assim inspiraram e trouxe os escritos. E a outra, que consideramos e acreditamos que é a teoria correta, seria a inspiração verbal plenária. Essa inspiração, o próprio nome já diz, ela é em sua plenitude, mas ela tem a cooperação das duas partes. Deus participa trazendo inspiração no homem, e o homem conscientemente recebeu a inspiração, sabendo, conscientemente do que estava recebendo, do que estava sendo orientado, e dentro de seu contexto intelectual, seu contexto cultural, cada um escreveu essa inspiração que temos hoje em mãos, que é a palavra de Deus. Essas provas, a gente vê isso durante toda a palavra de Deus. A própria Bíblia tem vários textos, aí durante a própria lição tem referências, você pode citar aí com a classe, com a turma, referências da inspiração divina. O próprio texto, a leitura bíblica em classe que eu citei também, faz uma menção sobre isso, de que esta palavra, ela é inspiradora, ela é reveladora, essa palavra de Deus. E temos algumas provas também extrabíblicas. Essas provas extrabíblicas eu posso citar a sua preservação durante tantos anos, durante toda a história. Olha, nenhum escrito sobreviveu por tanto tempo, nenhum best-seller no mundo já teve uma atuação tão ampla como a Bíblia, este acesso a tantos países, traduções para tantas linguagens, e até hoje uma procura imensa, tão grande, tão reveladora, que em algumas culturas, em alguns países, ela é até mesmo proibida, de tão temida que é. Ou seja, isso é mais uma evidência da veracidade da palavra de Deus. Um livro tão poderoso que países, por discordar, por trazer conceitos de punição sobre a sua população, sobre a humanidade que é regida por esses governos, eles simplesmente, diante dessa autoridade, temem e tremem a ponto de instituir leis que proíbam a sua divulgação, que proíbam aí a liberdade de expressão, o acesso de ir e vir das pessoas. Vemos realmente isso como uma evidência de que esta palavra é verdadeiramente a plena palavra de Deus. Aleluia! E também o seu posicionamento, como citei aqui, deste exemplo ao longo da história, no lugar da Escritura, o posicionamento da Bíblia dentre os escritos, na literatura, ela tem um lugar reconhecido, mesmo que alguns ou muitos não concordem com ela, não acreditam na inspiração, mesmo diante disso, a Bíblia tem uma posição de destaque dentre todas as literaturas mundialmente falando. É mais uma evidência também. O testemunho da arqueologia eu citei. O poder transformador, eu repito aqui, mas não vou entrar nisso, porque já dei o exemplo também dos medicamentos, do experimento, da observação. É só testar. Se você testar, você vai comprovar.
realmente o poder transformador que esta palavra tem. E a sua perpétua atualidade. Veja que interessante. Tão antigo, escrito há tantos anos. Mas não tem como, né? Estamos falando aqui entre irmãos, com pessoas cristãs. Mesmo você, de repente, que acessou este vídeo aí agora e está contemplando, experimente, faça um teste. Você não vai ficar menos ou mais, mesmo não crendo, você não vai perder no tempo. Você vai ver que, mesmo não crendo, você vai aprender muitas lições de vida para o seu trabalho, para a sua família. Tem muitas pessoas que, mesmo sem crer na Bíblia, vivem conceitos que são contidos nela, e nós que cremos, vemos a bênção de Deus sobre esse contexto de vida, sobre essas pessoas, porque mesmo sem crer, vivem princípios que Deus estabeleceu e são abençoados. É o que a própria palavra diz, onde o sol é para todos, a chuva é para todos. E nós, dentro desse conceito, temos o privilégio de experimentar essa imparcialidade de Deus, este amor de Deus para todos, por todos, de forma igualitária, sem filhos prediletos. Experimentamos a manifestação poderosa dessa graça de Deus como filho, como adotado em Cristo Jesus, com quem cremos, e hoje somos herdeiros de uma imensa de uma imensa eternidade que temos dificuldade em expressar realmente a plenitude do que nos aguarda. A própria Bíblia diz que olho não viu, ouvido jamais ouviu, pensamento algum jamais desceu, penetrou o coração, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, você está convidado, de graça, não precisa pagar, está convidado a fazer parte deste propósito. Faça um compromisso e depois seja um comprometido com a palavra de Deus. Ela é autoridade, ela é atual, ela foi realmente uma palavra que trouxe essa essência para as nossas vidas, trouxe ao nosso coração. Além disso, tem os comentários que a própria lição já traz, do próprio escritor da lição. A literatura, por exemplo, romana traz algumas diferenciações na condição da palavra de Deus, como citei lá no início. Então, nós cremos que a palavra de Deus, só a Escritura, vai ser falado isso no dia da lição, somente a Escritura. Ela é a base, ela é a essência para as nossas vidas e ela é o fundamento para toda e qualquer doutrina e ensinamento. Ela é a base. Então, tudo que vem, toda manifestação, toda e qualquer experiência espiritual que alguém possa compartilhar, a Igreja de Cristo, falo aqui no caso, posso dizer que a Assembleia de Deus, nós cremos e aceitamos todas as manifestações de experiências espirituais, desde que de conformidade com a palavra de Deus. Se não tem conformidade, se não tem uma comunicação, se não tem ali uma essência com a palavra, então torna-se uma heresia e temos como orientar, temos como ajudar a realmente ter esta participação na plenitude das coisas de Deus, tá? Para finalizar, a lição, o tema no dia será dividido em 3 tópicos, onde vai falar dessa autoridade, o zelo por essa doutrina, esta preocupação. Vivemos dias hoje, como citei, de tempos aí de muita rejeição, tempos de guerras de informações, guerras de crenças, resistências à liberdade de expressão. Vemos essa manifestação aí mundial. E nós, como igreja, devemos hoje, mais do que nunca, evitar e rejeitar os modismos, essas novas teorias que vêm chegando, essas novas revelações que vêm aparecendo. Vou citar aqui com cuidado, mas o próprio neopentecostalismo, que no caso é o que talvez mais nos incomoda e nos preocupa nesses últimos dias, porque tenta de alguma maneira mistificar aquilo que cremos, a manifestação dos dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo no culto, na igreja, na escola dominical, em um estudo bíblico, a presença de Deus e a inspiração, os dons, a profecia. Então, o neopentecostalismo eu vejo como um grande perigo para essa atualidade, para os dias de hoje. Todo o extremismo, todo o radicalismo, ele não é bom. Ele traz realmente preocupações, mas se nós
com humildade, com cuidado, com reverência e temor a Deus, ficarmos sob, debaixo da palavra de Deus, certamente é sucesso para a igreja, é sucesso para a sua vida pessoal, é sucesso para a sua vida familiar, é sucesso para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual. Eu tenho certeza, nós temos a opção e a condição de experimentarmos a plena vontade de Deus, os propósitos e os mistérios de Deus revelado desde a fundação, desde os tempos antigos, Deus tem para mim e para a sua vida. E, por terceiro tópico aí, o professor, o lecionador, vai abordar aí as questões desses modismos, dessas preocupações. E por final, nós temos um compromisso com a palavra de Deus, cremos que ela é a única revelação escrita para a humanidade. Essa é a nossa fé. É isso que cremos. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Falamos isso com uma total tranquilidade, irmãos, você telespectador, querido amigo e amiga, você professor, você, seja o contexto que você está, temos total tranquilidade em dizer que a nossa vida, ela é o que nos rege, é essa palavra, sem nenhuma imposição, sem nenhuma obrigação, mas de fato somos aí voluntários diante de uma graça maravilhosa, temos experimentado a cada dia, a cada amanhecer, a manifestação, a essência dessa autoridade que é a palavra de Deus. Eu desejo imensamente, querido irmão e irmã, que Deus te dê um ano maravilhoso, que você tenha um ano de 2021 na sua plenitude, que o seu ano novo seja um ano repleto de motivação, que você tenha a motivação certa, que você seja cheio de esperança e que você tenha propósito na sua vida. Faça um teste, experimente um compromisso com a palavra de Deus. Se até hoje tantas e tantas coisas já deu errado, ou muitas, tudo, só dá errado na sua vida, tudo só vai de mal a pior, faça um teste. Faça um experimento aqui desta palavra, deste autor inspirador que está junto aqui de nós. Eu posso dizer que eu sinto ele aqui junto comigo, transmitindo essa palavra, e eu posso dizer que eu creio e sei que ele está aí do seu lado também. O Senhor Jesus está aí com você onde você está, e você tem a oportunidade de fazer este pacto, este voto, faça esse compromisso. Entregue sua vida a Cristo, convide a sua classe, a sua sala, a se entregar mais e mais a Jesus. Peça a Deus, faça orações aí na classe, peça a Deus a manifestação do verdadeiro pentecostalismo. Nós não sabemos orar, nós erramos, nós falhamos, mas o Espírito Santo intercede por nós, Ele sabe verdadeiramente o que precisamos, e é isso que nós cremos. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.